Esta foi a introdução. Vejamos, então, o que acontece depois. Depois de 6 dias, veja, Jesus, então, um tempinho ali, 6 dias depois, o que ele fez? Pegou nos 12 e saiu? Escolheu 3. E sempre quando ele ia para certas situações mais, não vou dizer especiais, mas diferenciadas, ele chamava os 3 mesmos apóstolos. Quem são esses apóstolos? Pedro, Tiago e João. Tá? Tiago e João, irmãos. Os irmãos Boanerges. Eles eram muito jovens e muito intempestivos. Né? Chegaram uma vez a Jesus dizer: Senhor, quer que nós os matemos? Jesus, claro que não fez essa cara de espanto, né? Que ele até sabia que eles iam dizer. Não, eu não vim matar, eu vim salvar. E aqui havia o quê? Uma dificuldade de entendimento. Né? Como nós, muitas vezes, reagimos com ela. E, é claro, vamos ver em Tiago, o irmão de João, que também é evangelista, vamos ver em Tiago o nosso primeiro mártir dos apóstolos. Foi o primeiro apóstolo que morreu martirizado, foi Tiago. Então, já João, seu irmão, foi o único dos apóstolos que não morreu supliciado. É interessante isso? E Pedro? Pedro tinha muita autoridade moral, mas infelizmente, tinha uma característica muito complicada para quem serve o Senhor, que todos temos, que é o medo. Pedro era medroso. Tinha medo de quê, Pedro tinha medo? Pedro tinha medo de morrer. Pedro tinha medo da morte. Quando Jesus diz que vai morrer supliciado, ele repreende Jesus. Ele não falasse aquilo que Deus não ia permitir que aquilo acontecesse. E o que diz Jesus a Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque havia um espírito que estava se valendo do medo de Pedro para instilar nele ideias perturbantes e perturbadoras. Então, Jesus admoesta o espírito. Mas, fato é que o espírito só consegue nos perturbar porque nós damos sintonia para ele. E, no caso, Pedro dava o medo, certo? Ele disse: Senhor, se morreres, eu morro junto. E Jesus diz: morre. Foi bem assim, mas ele disse: olha, você diz que morre, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, isso o medo faz. Ao mesmo tempo, ele tinha essa característica, mas tinha um imenso, como já dissemos, valor moral. Então, Pedro, tu és a pedra e sobre ti, né, será, vamos dizer assim, o início, que marcará o início da construção desse novo trabalho na Terra, que é estabelecer a verdade que o Evangelho nos trouxe. Então, Pedro ficaria responsável por esse trabalho e que ele deu início muito bem na Casa do Caminho, onde ali ficaram reunidos os apóstolos, assistindo os necessitados, não é isso? Então, 53, até onde vamos? Vamos lá. Então, depois de 6 dias, ele toma consigo esses 3 apóstolos e o leva a sós, ou seja, só eles, os outros 9 não, em particular ao alto de um monte. Qual é o nome desse monte? Monte Tabor. Muito bem, então, exatamente, é o Monte Tabor. E lá, a primeira coisa que aconteceu, Jesus se transfigura.
ele passa a se mostrar com uma luz que habitualmente ele não permitia que se revelasse. Ia ser muito complicado, né? Então, as suas vestes ficam resplendentes, resplandecentes. Ele se transfigurou diante dele, suas vestes tornaram-se resplandecentes, muitíssimo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra pôde assim branquear. E se tornou, então esse foi o primeiro fenômeno. Jesus se torna resplandecente.